Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e o nosso assunto é família e a superproteção. O nosso texto básico se encontra no Salmo 103. O Salmo 103 é um salmo de Davi. Nós vamos ler. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que o ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Salmo 103 é o nosso texto básico. Então, este salmo é um convite do coração sensível de Davi a nós para conhecer o nosso Pai em sua bondade, em seu amor e saber que Ele nos conhece e sabe muito bem que somos, não mais que o pó. E também nós somos como a relva, como a flor do campo, breve e passageiros, é a nossa existência. Ela se vai com o vento do tempo e nem se lembram mais do lugar que a gente ocupava. Não é assim com os que partem? Passam os anos e a gente não é mais lembrado do lugar que a gente ocupava na sociedade, ou mesmo no seio da igreja, ou no seio da família. É esquecido com o tempo, porque nada neste mundo é eterno, tudo é passageiro, assim como nós, como seres humanos, somos passageiros. A nossa lição de hoje trata de mais um assunto que deve ser levado em conta no seio da família. Este assunto é a superproteção. Os pais têm por obrigação cuidar dos seus filhos, dispensar amor, protegê-los. Enquanto eles forem dependentes e indefesos. Enquanto eles tiverem essa condição, aos pais cabe a sua proteção, o seu cuidado, a sua orientação. Mas à medida que eles vão crescendo,
vão se tornando pessoas adultas, capazes de cuidar de si mesmo, cabe aos pais ensiná-los a caminhar por conta própria, buscando independência, não mais dispensando a eles toda a atenção, como se os filhos fossem eternos bebês. Os pais têm que deixar os filhos crescer e se tornarem independentes. É a lei da vida. Os pais precisam entender que os filhos devem se tornar adultos, independentes e capazes de andar por si mesmo ou pelas próprias pernas, como diz o mundo. Quando os pais não entendem a necessidade de soltar as rédeas de proteção no momento certo, eles vão prejudicar o desenvolvimento dos seus filhos. Eles se tornarão incapazes de tocar sua vida sozinhos. Ficarão por ali, em volta dos pais. Por vezes medrosos de enfrentar a vida sozinhos, sem a proteção do ninho, ou por vezes também irresponsáveis, não se importando de se tornar independentes, ou por vezes até sem rumo mesmo, sem saber tomar decisões por eles próprios, porque não acostumaram, não foram ensinados, não foram orientados a virar pessoas adultas. Então isso nos faz entender que os pais são como treinadores. Os pais são como técnicos de futebol. O seu papel é treinar para o jogo da vida, ensinar os filhos a driblar as dificuldades, vencer as barreiras das defesas do mundo, seguir sempre avante, para o gol, mesmo que não consiga fazer a bola balançar a rede. Não é assim o técnico de futebol, ele fica ali em volta do campo, dando as orientações, dirigindo o jogo, orientando os seus jogadores que já foram treinados, ensinando estratégias de jogo. Ele fica por ali. Os pais são assim. Mas o técnico de futebol não joga a bola. Quem joga a bola é o jogador. Ele é apenas o treinador. Os pais são treinadores. Eles não são donos da vida dos filhos. E assim como o técnico trabalha nos bastidores, orientando, ensinando estratégia, levando em conta a habilidade de cada jogador para treiná-lo de acordo com a sua posição no campo, os pais devem prestar atenção aos filhos para ensinar seus filhos conforme a personalidade deles. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito de viver, a sua maneira de ver as coisas, de lidar com as coisas. Uma pessoa é mais lenta, outra é mais rápida. Uma pessoa é mais fácil de ser dirigida, outra mais difícil de ser guiada. Então o pai tem que entender isso, conhecer os seus filhos para ser um bom treinador. Assim como o técnico de futebol, ele fica olhando as jogadas para saber qual a posição melhor que deve colocar aquele jogador. Assim são os pais. Cada ser humano na Terra tem a sua própria visão. O alvo é um só, mas a maneira como se chega até o alvo aí é diferente. Por isso, em sua sabedoria inesgotável, a palavra de Deus ensina aos pais no Salmo 127:4, quando diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Por que a Bíblia fala filhos nascidos na juventude? Porque são os jovens pais, em geral,
que tem filhos pequenos para começar a orientar. E se esclarece que os pais devem orientar de maneira certa seus filhos para que eles se tornem homens e mulheres de valor, que não andem cambaleante, errando o alvo, o propósito para aquilo que eles foram criados. A tarefa de criar filhos nunca foi fácil e não vai melhorar nos nossos dias e nem nos dias que virão. Ao contrário, está se tornando cada vez mais árdua essa tarefa. Cada vez que passa, cada tempo que passa, a tarefa de criar, de orientar, de guiar os filhos está cada dia mais árdua, mais pesada, mais difícil. A insegurança dos pais na orientação dos seus filhos tem trazido a essa geração atual um prejuízo muito grande para eles. Nossa realidade causa nos pais um temor quanto ao futuro dos seus filhos e por isso essa tendência de exagerar na proteção deles, o que vai refletir no seu desenvolvimento acadêmico, familiar, no trato social, profissional e na sua vida futura como esposo e pai, como esposa e mãe. Isso traz consequências para o amanhã. Essa proteção exagerada na infância, na adolescência, que não vai diminuindo até a mocidade, vai gerar pessoas super dependentes, que não conseguem cortar o cordão umbilical, não cresce na maturidade, não chega a ser um adulto. Eles, na verdade, parecem eternos bebês, sempre dependentes, sempre inseguros, não sabendo caminhar. Pais que baseiam seus cuidados na formação dos filhos, orientados pela palavra de Deus, sabem que podem lançar as suas flechas e que elas atingirão o centro do alvo. Porque é um caminho seguro, é uma orientação básica, segura. Pais que reconhecem em Deus um cuidado melhor para os seus filhos e de olhos sempre fixos nele, no Pai Celestial. Mas isso só se tornará realidade se os pais e os filhos andarem no mesmo caminho. E a sua responsabilidade for de instruir, de formar o caráter na criança, orientar, até que ele chegue a ser um adulto capaz de seguir. Esta realidade não muda, porque ela só poderá ser baseada na palavra de Deus. Efésios 6,4 contém um conselho para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo aconselha os pais a orientar os seus filhos na palavra, levando-os a ter responsabilidade com a sua conduta e crescendo para adquirir maturidade, assim como Jesus. A sua semelhança, a semelhança de Cristo, adquirindo a mesma capacidade de desenvolver em si mesmo este caráter, o caráter de Cristo. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era um caráter firme de Jesus. E os pais devem querer caráter firme para os seus filhos. Mas é bom lembrar também que Paulo menciona que os pais não devem irritar os seus filhos. Quando é que os pais irritam os seus filhos? Quando os pais impõem a sua vontade
própria acima da vontade do Senhor para aquela criança. Existem pais que querem realizar na vida dos filhos o que ele próprio não conseguiu viver e realizar, os sonhos que ele não alcançou, ele quer na vida do filho. Ele quer que o filho realize o que ele não conseguiu realizar. Pais precisam mostrar exemplo em suas vidas. A Bíblia nunca impõe a sua vontade. A Bíblia aconselha. O homem é que escolhe o seu caminho. Nada é imposto. Deus não impõe nada. Então, pais precisam mostrar o exemplo em suas vidas. Como Cristo nos mostra o exemplo na própria vida terrena dele. Os pais no caráter de Cristo vão orientar os filhos para ter também este caráter. Não adianta o papai querer que o filho tenha em si formado o caráter de Cristo se ele próprio não tiver na sua vida e não tem exemplo. O exemplo fala muito mais alto do que a palavra. A palavra vai com o vento, o exemplo fica. Então hoje nós vamos falar sobre esta situação, pais superprotetores. E para falar sobre pais superprotetores, para que fique bem entendido essa questão da superproteção na criação dos filhos, no seio da família, nós vamos dar um exemplo bíblico. Então nós vamos usar uma história bíblica de um pai que superprotegeu o filho e o fim foi realmente desastroso. Quem é este papai e quem é este filho? Davi e o seu filho Absalão. Davi tinha muitos filhos. Com as esposas dele mesmo, ele tinha 19 filhos. E tinham vários outros filhos que não foram denominados pela Bíblia, com as suas concubinas. E ele teve uma filha chamada Tamar, que é citada na Bíblia, e um que se chamou Jerimote, que está lá em 2 Crônicas 11:18. Então ele teve um filho com Betsabá, que morreu antes, e depois Salomão, a quem doou o seu trono, como nós conhecemos. O trono de Davi passou para o seu filho Salomão. Então, diante de todos esses filhos, essa quantidade enorme, sua prole enorme, né? Por que a Bíblia registrou apenas a história de vida desse filho? Absalão? E o que Davi fez com esse filho? Davi superestimou esse filho e o protegeu, além da conta, quando ele não devia ter feito. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Seu nome significa meu pai é paz. Olha que coisa linda. E Absalão, nós sabemos que ele era neto de um rei, do rei de Jesur. Ele era tão belo que esta sua beleza era festejada anualmente pelo povo, pelo reino. O seu cabelo, a Bíblia registra que era cortado nessa celebração anual, e o cabelo que era cortado era pesado, e ele pesava 2,4 kg. Imagina uma cabeleira linda dessa, quando ele era cortado. Então ele foi o mais belo moço de Israel e o mais querido. Tanto o povo quanto Davi admirava, e ele era o seu filho predileto, e ele era super protegido do rei, vivia o luxo do reino, e o seu carro desfilava pelas ruas. 50 homens o precedia em exibição total, iam exibindo, lá vem príncipe Absalão,
Nós sabemos que era uma biga, né? Naquele tempo não era um carro, era uma biga, como se fosse uma carruagem aberta, e ele desfilava pelas ruas. E ele era aplaudido, porque ele era lindo. Absalão conquistava a simpatia de todo o povo do reino, do castelo de seu pai. Era um rapaz muito bem sucedido. Mas essa história, irmãos, não acabou bem, não. Aminon, um dos seus irmãos, não era filho da sua mãe, mas era filho do rei. Ele violou Tamar, que era filha da mãe de Absalão, e era sua irmã, portanto, tanto do lado do papai quanto do lado da mamãe. E Absalão ficou muito ferido, muito machucado com aquela história, porque ele amava muito a sua irmã Tamar, e ela era uma moça muito linda. Então Absalão matou Aminon, mas o rei Davi não puniu o seu filho por ele ter cometido esse homicídio. Ele não foi punido. Simplesmente o rei ignorou, porque era o seu filho querido, predileto, superestimado. E o resultado final dessa história de superproteção de Davi com seu filho resultou na revolta que o levou a querer apoderar-se do trono de seu pai e guerrear contra ele. Porque ele cresceu revoltado, ele cresceu egoisticamente revoltado. O resultado foi que, um dia, ele quis tomar do rei, o seu trono. Derrotado no final, Absalão morre, pendurado numa árvore pelos seus lindos cabelos, e na sua desonra ele é lançado numa cova, que foi coberta com um montão de pedras. Olha o fim de um lindo príncipe. Que triste história para um belo príncipe. Geralmente, filhos super protegidos, eles se voltam contra aqueles que os criou. Foi assim no passado e é assim hoje. Eu conheço vários exemplos, eu não posso citá-los, mas eu tenho presenciado com muita tristeza que a superproteção é muito destrutiva. Irmãos, é muito destrutiva. No adulto é que o reflexo dessa superproteção traz consequências desagradáveis, gerando pessoas indecisas, incapazes de tomar decisões sérias por si mesmo, buscando sempre a ajuda do outro, sentindo a necessidade de atenção das pessoas, querendo exclusividade em tudo, porque acostumou a receber tudo pronto nas mãos. Nunca teve o trabalho de buscar nada para si mesmo. Tudo lhe foi oferecido, assim como o jovem Absalão. Nós entendemos o amor exagerado, a superproteção de Davi com seu filho Absalão, no seu pranto, na parte de cima do castelo, no terraço do castelo, ele chorava, gritava. Isso foi registrado pela palavra de Deus, que ele chorava em alta voz, o povo escutava ele gritando: "Ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão!" Ele não soube lidar com ele. Pessoas assim tendem a ter problemas de autoestima, dependência emocional, tornam-se incapazes de manter limites, fracos ao lidar com decepções, indisciplinados com normas, com regras. São crianças superprotegidas na infância, na adolescência. Eles não conseguem desenvolver uma
autodisciplina nem na idade adulta. Eles se tornam eternos bebês. Deus, o nosso Pai, em sua perfeição e justiça, não é um Pai super protetor. Deus sabe muito agir de maneira que Ele ama na medida certa. Ele corrige no momento certo. E Ele corrige de maneira correta e corrige também de maneira certa. Ele protege quando precisa. Ele solta as rédeas quando precisa. Mas Deus corrige os seus filhos. Deus corrige aquele que tem as marcas do verdadeiro cristão. Porque ele se ocupa com os seus, de quem ele não abre mão. Deus não abre mão dos seus filhos. E Deus corrige os seus filhos. Atos 5:29, nós encontramos uma condição para ser filho de Deus, quando Pedro declara: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E os outros discípulos concordaram com ele, que isso é uma condição para ser filho. Deus não corrige qualquer filho, e Ele não protege qualquer filho. Quer dizer, qualquer pessoa. Ele protege filho, Ele corrige filho. Deus não corrige o mundo, Deus corrige a igreja. Então, obedecer a Deus é observar os seus preceitos, andar segundo a sua orientação. Os discípulos concordaram que melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Josué 1:9, nós encontramos outra condição para ser filho de Deus. Deus anima Josué para a sua missão de liderar Israel. Ele diz assim para Josué: ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor estará contigo. Deus disse a Josué: você não vai enfrentar a batalha. Seja corajoso, eu estou contigo. Quando você enfrentar a batalha, eu estarei contigo. Você não vai enfrentar a batalha sozinho. Eu estou contigo, Josué. Então Deus está sempre protegendo seus filhos no treinamento, na disciplina, mas sem superestimar ou superproteger. Ele capacita, protege e Ele exige de nós ousadia e maturidade. Então, Provérbios 3:5 nos apresenta outra condição para ser filho de Deus. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar é se colocar na condição de dependente total da vontade do Senhor, como um filho que se submete ao seu domínio, crendo que não há nada mais seguro e firme que a sua orientação. O filho que conhece o seu pai, ele se coloca na sua orientação. Ele quer que o pai dirija a vida dele, até que ele chegue no momento em que está preparado para enfrentar a vida sozinho. E assim os filhos de Deus também devem ser. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Essa é a versão da NVI. Tem algumas versões que não tem esse meu. Mas na versão NVI nós lemos: mas o meu justo viverá pela fé. Como se o próprio Deus nos dissesse: o meu filho confia em mim e coloca sua vida nas minhas mãos sem reservas. Assim nós entendemos que o Filho de Deus, ele precisa ter em si essas marcas: obediência, coragem, submissão, confiança e fé. Os pais terrenos que superprotegem seus filhos, eles tiram deles a oportunidade de desenvolver em si mesmos essas marcas descritas na palavra de Deus, como identidade de pessoas maduras,
prontas para enfrentar os dias maus e desfrutar dos dias bons. Esses pais apresentam uma imagem distorcida de Deus e não conseguirão passar aos seus filhos o privilégio de se tornar filhos de Deus, nem a sua importância no reino eterno do verdadeiro Pai. Esses filhos não vão entender quem é Deus como Pai e a importância que Ele mesmo tem neste reino do Pai. Não vão entender. Nesse tempo em que vivemos, há uma necessidade maior no seio da família de entender o quão é prejudicial a questão de superproteger os seus filhos. Vivemos no tempo da violência, do desamor total no coração humano e a preocupação com o amanhã das nossas crianças. Faz-se hoje muito mais necessário pais segundo o exemplo de Deus, com as marcas do verdadeiro filho, que deseja agradar o Pai. Deus, em sua paternidade perfeita, dispensa amor, proteção e, acima de tudo, justiça. Nunca um cuidado exagerado, que vai prejudicar o seu desenvolvimento. Deus quer filhos preparados dignamente. É por isso que alguns apoios que protegem e amparam os seus filhos nas dificuldades, o que Deus faz? São removidos por Deus em nossas vidas, para que aprendamos a enfrentar as adversidades, nos fortalecendo e nos tornando aptos a vencer obstáculos quando eles se apresentarem a nós. Assim nós aprendemos a assumir responsabilidades, dependendo sim do Senhor, mas de modo saudável. Deus nos contempla como pessoas capazes de realizar nossas tarefas sozinhos. Hebreus 12, do versículo 7 até o versículo 10, está assim descrito. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? A disciplina para todos os filhos. Se os pais humanos nos disciplinam e os respeitamos, muito mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Nossos pais por um curto período, mas Deus nos disciplina para que participemos da sua santidade. Os pais terrenos disciplinam os filhos para que ele tenha uma vida terrena equilibrada. Mas Deus nos disciplina para que nós tenhamos a santidade dele na eternidade. Os pais terrenos por um pouco de tempo, por uma vida terrena. Deus eternamente. Então Deus às vezes tira os nossos apoios, Ele quer nos ensinar a ser autônomos, responsáveis, andar por fé, tomando nossas decisões. Nessas ocasiões, tantas vezes, vem o nosso questionamento. Por quê? Por que permitiu isso o Senhor? Por quê? Porque Ele não me protegeu dessa situação. Porque Ele não me livrou. Quando nós desconhecemos o nosso Deus, às vezes nós julgamos. Se Deus é amor, nenhum dos seus filhos estão à mercê de qualquer mal. Nós já sabemos que não é assim. Deus não mantém seus filhos em redomas de vidro para não expô-los ao sol, às bactérias do ar. Ele os quer livres, saudáveis, maduros, para que eles possam sobreviver. Pais devem observar o exemplo de Deus e querer seus filhos fortes,
disciplinados e capazes, e é preciso soltar as rédeas e confiar na educação que ele mesmo passou e que seus filhos receberam. Superproteção é como tirar o direito dos filhos de desenvolver potenciais para andar, para cuidar da própria vida, criar seres incapazes e deficientes, é que causa essa superproteção. Incapazes e deficientes, eles vão ser para sempre. Pais terrenos são falhos. Filhos também são falhos. Por isso é necessário que as duas partes busquem um equilíbrio, criando entre si mesmo um processo de formação baseado na compreensão e no amor e, acima de tudo, buscar a instrução bíblica. Os pais e os filhos têm que se amar mutuamente. Buscar um modo, o pai ensina, o filho aprende, o pai disciplina, o filho agradece. O pai ensina, o filho faz conforme o pai ensinou, se submete à vontade, para que ele mesmo tenha um futuro bom, futuro agradável. Acreditar na suficiência de Deus como um pai que cuida dos seus filhos, que protege os seus filhos e espera deles uma atitude de obediência, de coragem, de confiança e fé. Pais e filhos têm que acreditar nessa suficiência para aceitar as normas que Deus deixou para os pais e para os filhos. Nós devemos entender que superproteção é destrutiva, porque não faz parte dos preceitos de Deus na nossa disciplina como seus filhos. Deus não é um pai superprotetor. E hoje nós conhecemos tantos pais superprotetores que ficam com a mão de um lado, outra do outro, e com medo do filho até balançar e cair. Isso enquanto criança é muito bom. Até que a criança tenha autonomia, isso é muito bom. Mas quando a criança alcança a sua autonomia, entende, já pode cumprir com seus deveres, é preciso soltar, é preciso deixar ele desenvolver. Mesmo debaixo da orientação dos pais, os filhos precisam desenvolver, precisam crescer, precisam causar maturidade, principalmente no mundo de hoje, que exige demais de nós. Então, como pais que ainda têm os seus filhos crescendo, devem observar isso. Entender que a boa e perfeita vontade de Deus também inclui saber criar os seus filhos e orientá-los no caminho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dê sabedoria.